Doutor Pimenta aqui, você sabia que tem setores que o Barsi diz que não coloca na carteira dele de maneira alguma? Bora conferir comigo? Já chega aí, ó, metralhando aquele like maroto e se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito, hein? Bora lá aprender com o professor Barsi, simbora! Eu diria a vocês todos o seguinte: esses setores de atividades que eu tenho procurado evitar são setores de atividade que historicamente demonstram que as empresas elas não mantêm uma grande, um grande espaço de tempo, não duram muito tempo. Se vocês pegarem o histórico da maioria das empresas de aviação, por exemplo, nós tivemos a Real Transportes Aéreos. Quem lembra da Real Transportes Aéreos? Eu nunca vi essa bagaça aí. A Panair do Brasil, a Varig, a Cruzeiro do Sul. Varig eu lembro, Cruzeiro do Sul também é outra que não vi nem de relance. a, a Transbrasil, enfim, tivemos uma infinidade de ações Por último agora teve Itapimirim, né? Vral. de empresas Ah, e falando nisso, agora teve uma internacional, né? A Viva Air também da Colômbia aí que passou o fumo na galera. de aviação. Agora, por que essas empresas elas têm assim essa característica de não se consolidarem dentro desse critério de perenidade? É porque elas não dependem delas, elas dependem exclusivamente de terceiros. Uma empresa de aviação, ela depende do aeroporto, que ela tem que pagar, ela depende do combustível, ela depende. Tá, o Barça aqui tá falando que a empresa tem que pagar o aeroporto. Em que sentido? Visto que nós passageiros já pagamos as taxas de embarque. Alguém sabe aí se tem mais algum outro critério a ser pago, que a companhia paga diretamente, que não é a taxa de embarque que nós já pagamos? Se tiver, comenta aqui que eu quero saber, que isso daí nem eu sei. Da manutenção dos equipamentos, que nem sempre são feitos aqui no país. Ela depende também da regulamentação do preço das passagens. Enfim, ela tem um Preço das passagens, né? Regulamentação, então é metendo fumo no povo. Passagem tá estratosférica. número de controles que nem sempre ela consegue gerenciar. Por isso, eu acho que ela não se enquadra numa empresa que tem essa condição de perenidade, tá certo? O setor, ele pode ser perene, mas as empresas, elas não são perenes. Entenderam, galera, jogado, o que ele quis dizer? Que o setor de aviação, por ele ser perene, ele é o que? Essencial para a população. A população já não fica mais sem utilizar aeroportos, voos, essa parte do transporte aéreo, igual também tem a parte de cargo, encomendas mundialmente aí via transporte aéreo. Porém, o que ele disse é o seguinte: a malha aérea não quebra mais. Agora, as empresas que estão dentro da malha aérea, essas sim estão suscetíveis à quebra. Porque eu acredito que nós sempre teremos o setor de aviação, mas não com as mesmas empresas. O setor de construção é um setor que a maioria das empresas que estão listadas nessa atividade são empresas que não possuem patrimônio. A grande realidade é essa. Eles utilizam o quê? Utilizam o caixa do próprio adquirente para edificarem as construções, né? Principalmente quando são construções de residências. Né? Podem. Ó, lembrando, hein? No Nordeste tá estralando de terreno vendendo, casas, apartamentos, e tem que tomar cuidado que às vezes tem terreno em área ambiental, o cara tá comprando porque é a parcelinha de R$ 200 por mês e vai tomar fumo. Porque é área que de repente não foi nem desocupada, não tá legalizado juridicamente. Então tem que tomar cuidado. E lá, se você for pro lado do Nordeste, tem muita facilidade de você financiar por parceria. É sem brincadeira, tem lotes lá de R$ 200 por mês diretamente com a construtora, que é o que o Barço falou. Eles vão pegar a sua grana para poder construir. Agora, R$ 200 por mês para construtora, vai dar para fazer tudo que for preciso dentro do loteamento? Eu acho que não. Aí tem coisa. Vamos que vamos aí, Barci. Não ser o mesmo caso na questão de construções de galpões ou de lajes corporativas. Mas, de qualquer maneira, o conceito é mais ou menos o mesmo. Eles vão depender sempre ou de uma aquisição ou de uma locação.
Esse setor ele varia muito em função da forma como se conduzem os agentes econômicos nos diversos estágios de um ciclo, não é isso? Hoje nós estamos atravessando um ciclo um tanto quanto recessivo, porque nós tivemos um período bastante fértil na questão de construções e esse período parece que inflacionou o número de imóveis em construção. Muitos compraram imóveis na planta. Muitos compraram imóveis na planta, não estão dando conta de pagar, tá indo para leilão e o aluguel tá explodindo. O índice que corrige o aluguel aí tá absurdo. Imaginando que talvez depois de pronto eles teriam um mercado regular, e isso não aconteceu, em virtude de inúmeros fatores, entre os quais a gente poderia citar a perda de poder aquisitivo do indivíduo, não é isso? Então, o setor de construção é um setor que eu também me atrevo a não recomendar em virtude desses fatores que eu elenquei. Turismo é um outro setor que ele tem características perversas, não é? Tem, devido ao que já aconteceu devido a C-19, antes do Bartos começar a falar. Porém, o setor de turismo é o que muitos não sabem que ajudou a alavancar o PIB, hein? O ano passado aí. Isso, porque na razão direta que uma empresa que opera exterior, ela tem a incidência da questão cambial. E a questão cambial, às vezes, penaliza demais. Nós tivemos, por exemplo, empresas... Porém, Bartos, vamos ser sinceros, o que essas empresas fazem? Elas querem trabalhar com caixa de uma outra forma do que pagar diretamente. Porque quando eu trabalho com o mercado externo, eu já fixo e já faço toda a transação no dólar do dia. Agora o que acontece às empresas aí de turismo, que a maioria deles pegam essa parte internacional, no meu ponto de vista, é fazer o quê? Realmente pegar a grana da galera, segurar em caixa, empurrando com a barriga, depois lá na frente vamos ver o que dá. E aí se o dólar subiu, toma fumo, se o dólar baixou, na teoria vai ganhar uns troquinhos aí. O que eles deveriam fazer no momento da compra, eles já pegarem e pagar realmente tudo que foi escolhido pelo cliente. Como a Solitur, nós tivemos a AT, que era uma das maiores empresas, né? A AT era Argentina Turismos Internacionais. Nunca vi. Nossa, nós tivemos um sem número de empresas, e agora, recentemente, mais precisamente domingo, quebrou a maior empresa do mundo de turismo, exatamente por causa desses fatores. Outro elemento... Quem sabe quem que é a maior empresa de turismo do mundo que quebrou, escreve aqui. Vamos ver se vocês estão antenados aí. O que ajudou a contribuir para que essas empresas voltassem a ostentar um grau de periculosidade bastante grande é a internet. Muitos agora passaram a comprar através de outros organismos que oferecem estadias a um preço mais conveniente, não é isso? E as próprias empresas de aviação. Hoje, com o número de vagas, o número de assentos disponíveis, eles acabam disponibilizando passagens a custos menores. Negativo, Bartos. Os custos estão maiores e os voos estão lotados, lotadíssimos. E isso em virtude dessas mudanças, principalmente a mudança no dólar, não é? E também a questão dos financiamentos. É uma empresa que depende muito de financiamento, porque viagem e lazer é uma coisa que o cidadão ele procura fazer sempre pagando de uma forma parcelada, não é isso? Dificilmente alguém investe um valor muito grande na questão do lazer. Ué, mas o lazer hoje encareceu, quem vai ter a bala na agulha para pagar praticamente à vista? E as empresas fazem a flexibilidade do parcelamento, senão elas não têm faturamento, então tem que atrelar as duas pontas. Principalmente em passagens. Então, se não houver esse elemento favorecedor, dificilmente uma empresa prospera, tá correto? O setor de frigoríficos, ele faz parte do setor de alimentos, não é isso? Mas ele é um dos segmentos do setor de alimentos, né? Nós temos o setor de lácteos, nós temos o setor de oleaginosas, nós temos o setor de grãos, tá correto?
Acontece que o setor de frigoríficos, ele, em muitas ocasiões, ou pelo menos em algumas ocasiões, ele acaba sendo assim, não preferido por pessoas que têm assim preferências, né? Preferências definidas, como por exemplo, o cidadão não compra ações de empresa de cigarro, o cidadão não compra ações de empresas de bebidas alcoólicas, o cidadão não compra ações que mata gado ou que mata suíno, tá entendendo? Então, a questão dos frigoríficos, elas ostentam também essa forma de rechaçar, tá entendendo? E também porque existem outros componentes, como febres, aftosa, né? As pestes, enfim. E isso é uma coisa que normalmente dificulta bastante. Nós tivemos inúmeras empresas. Ficou um pouco divergente as informações aqui, mas tem certas coisas igual agora. A vaca louca começou de novo aqui, expandindo no Brasil, China bloqueando aí as exportações de proteína animal. Eu creio que é isso que ele está tentando expor aqui. Que tinham uma atividade paralela, ou seja, nós tivemos, há não muito tempo atrás, uma empresa que chegou a ostentar um plano de investimentos chamado Boi Gordo, não é isso? Boi Gordo meteu fumo em muita gente, mas tem muita gente que também ganhou os processos contra Boi Gordo, hein? E eu sei de muita gente que ganhou. Que quebrou, tá entendendo? Mas vamos também ser sinceros, né, Barsi? Não vamos ser aqui molecão, não, porque a Boi Gordo quebrou porque era pirâmide. A gente sabe que aquilo lá era uma pirâmide que não ia se sustentar. Então, quer dizer, a Boi Gordo não quebrou porque o sistema era crítico, não. Era porque era uma pirâmide muito bem maquiada. Até foi mostrado na novela da Globo, do Rei do Gado, naquele tempo, né? Que tava explodindo e os caras aproveitaram disso daí. Então, e nós tivemos outros também, outros grandes frigoríficos que quebraram. Por exemplo, nós chegamos a ter um frigorífico, um dos maiores do país, chamado Tião Maia, que também quebrou, entendeu? E assim sucessivamente. A própria Sadia, num determinado momento, ela acabou tendo problemas seríssimos em função do quê? Em função de derivativos cambiais. Então, é mais um setor que, muito embora o setor ele ostente a condição de perene, muitas empresas não conseguem se firmar como empresas também perenes. Bom, o varejo de eletrônico. O varejo é o que o Barsi mais bate, principalmente no meu ponto de vista devido à precificação, que é o quê? De repente você compra aí vamos falar aí, uma caneta, vamos falar que você compra R$1 para vender a 2, aí parcela em 12 vezes sem juros. Quando vai comprar o outro lote, essa caneta já está custando 2 de custo, eles vão ter que vender um exemplo a 4. Então o que acontece? Talvez já tem lote velho ainda, que eles pagaram 1, eles não precificam isso daí. Então quer dizer, quando a pessoa paga o varejo, paga 1 para vender ali para a pessoa a 2, quando ela for comprar já tá a 2 e o dinheiro já defasou, entendeu? É basicamente isso daí, não tem um modelo correto de precificação. No meu ponto de vista é isso que detona o varejo. Também tem um histórico de desvantagens muito grande. Eu poderia elencar 3 ou 4, Casa Centro, Eletro Radiobras. Também não. Gearonson. Nunca. É isso. E Clipper, não conheço o Clipper. Mapping. Mapping já vi, a Mesbla já vi. Enfim, Ultralar. Todas essas empresas que tinham como atividade eletroeletrônicos, principalmente linha branca, não é isso? Foram empresas que não conseguiram se sustentar. O senhor Gears, que era o Gearonson, não é isso? Ele, em uma ocasião, conversando com ele foi claro, ele disse que realmente era um setor bastante difícil de se consolidar, porque num país como o nosso, que ostentava uma inflação muito grande, períodos com inflação grande, você comprava uma geladeira por R$1.000
e vendia a geladeira por 1.500 em 10 parcelas. Ao termo do sexto mês, você estava pagando a geladeira nova por 1.800. Então, quer dizer, Vira aí, acabei de citar o exemplo, precificação. você tinha que sistematizar um aporte de capital de giro sempre constante. Por quê? Porque a venda ela não conseguia contemplar a compra futura. Então é também um setor de atividade que me agrada muito pouco e que eu sistematicamente não invisto em virtude desses fatores. Ok? Dificilmente as pessoas também compram à vista, não é isso? As pessoas utilizam o crediário e eu acredito também que por força das prestações, da forma parcelada como se conduz, dependendo evidentemente de como está a inflação, o preço comprado, depois vendido, quando reposto ele tem que ser ele acaba sendo mais caro do que o preço de venda. Essa é a razão pela qual, e também pelo fato de pouquíssimas empresas terem pago dividendos, não é isso? Eu não conheço nenhuma que chegou a pagar bons dividendos aos seus acionistas. Ou seja, galera, o Barsi é o cara dos dividendos. Se as empresas já não agradam a ele quando não paga dividendos, agrada menos ainda. Agora comenta aqui se você tem alguma empresa dessa aí que ele falou, se você acredita, se você acha que ele tá certo na visão dele. Ah, Pimenta, mas ele é o maior investidor físico da Bolsa de Valores, mas o que importa é o que você estuda, o que você faz, não é o que o cara fala não, entendeu? Porque ele tem os setores que ele gosta e nós temos os setores que cada um estudamos e fazemos jus para aportar. Então quero saber de você. Tem algum setor desse que você não aporta mesmo ou tem setores desse que você aporta e confia, assim como o varejo, que ele prega tanto aí na cruz? E joga pedra demais, hein? Vamos que vamos, comenta tudo aqui que eu quero saber de você. E mais uma vez, ó, tamo junto aí. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Sucesso pra você que me acompanha. Vamos pra cima. Tamo junto. E é só o começo. Valeu.